Nossa, o céu tá baixinho nesse lugar desde ontem, né? Estou muito feliz de estar com vocês 2 noites seguidas. Vocês têm que me aguentar. E 3 talvez, e vocês vão ter que me aguentar. Mas eu me senti em família aqui. Eu estava conversando com a pastora. Ontem o culto quase não acabou. Eu estava ali jogada no chão, parecendo um pano de chão. E eu lembrei da minha igreja. Que essa atmosfera, que essa paixão seja preservada sobre vocês nesse lugar. Amém? Estou feliz em estar com a Shirley. Que é isso, meu Deus? Glória a Deus pela sua vida. Abre sua Bíblia comigo. Eu não vou demorar muito, porque eu sei que Deus ele quer agir nesse lugar. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 19. Isaías 43, 19. Amém? Está escrito assim. Isso é Deus falando ao seu povo, através do profeta. Ele diz assim: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Versículo 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mas eu queria que você se apegasse nesse começo do versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Mais uma noite que a gente pode estar todas reunidas, levantando as nossas mãos sem iras e sem contendas, mas mãos santas para adorar o Teu nome. O Senhor tem falado conosco tão intimamente, como melhor amigo, como pai, como marido, como consolador. E isso é notável, Pai. Tua presença é quase que palpável nesse lugar. E se nós pudermos te pedir uma coisa, é que o Senhor nos dê uma nova porção outra vez. A de ontem foi incrível, foi sobrenatural, foi deliciosa. Mas nós sabemos que o Senhor sempre tem mais para quem deseja mais de quem o Senhor é. Então, Pai, onde o Senhor encontrar um coração que deseja, derrama, 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 até que transborde de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou demorar muito hoje. Eu estava ali sentada enquanto a Shirley louvava. E às vezes eu fico até um pouco, Deus, de novo esse versículo. Porque eu já tenho caminhado nesse versículo em muitos lugares, só que nunca é do mesmo jeito. E para essa noite o Senhor me trouxe a um versículo que eu já conheço, mas com algumas linhas um pouco mais específicas sobre vocês. Nesse versículo, Deus ele está usando seu profeta para entregar uma palavra para o povo. Entregar o que está no coração de Deus é revelado ao profeta e o profeta revela ao povo. E o que Deus fala aqui é uma das passagens que mais animam o meu coração. Deus ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Porque, querida, o templo pode estar perfeito. E a gente pode olhar para uma construção e achar que ela já está pronta. Deus é diferente. Deus ele sempre faz. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. A gente pode pensar que Deus já fez o suficiente. Aí a gente percebe que a Bíblia não nos fala de um Deus suficiente. A Bíblia fala de um Deus transbordante, ilimitado.
Somos nós que às vezes delimitamos Deus como se Ele só pudesse atuar em algumas áreas, em alguns tempos, em algumas pessoas. E na verdade Deus, Ele não tem limites. E se Deus não tem limites, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai viver coisas ilimitadas com um Deus que é ilimitado. Você vai romper limites com um Deus que não tem limites. Deus, Ele sempre continua fazendo. Ele faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa e faz outra promessa e cumpre a outra promessa e faz outra promessa. Ele faz quando nós vemos, Ele continua fazendo quando nós não vemos. Ele faz quando todos estão aclamando e batendo palmas, Ele continua fazendo quando ninguém está do lado vendo alguma coisa. Deus, Ele nunca para de fazer, querido. Talvez se nós tivéssemos essa mentalidade no nosso coração, a gente nunca pararia de agradecer. Porque a gente entende que Deus nunca parou de moldar, Deus nunca parou de tocar. Como bom oleiro que Ele é, Deus não é um Deus que só faz um vaso e está tudo bem, está tranquilo. Não, Deus quebra, faz, quebra, faz, quebra, faz, quebra, faz. E faz um, e faz dois, e faz três. E faz uma multidão em Salvador, e faz uma multidão em Brasília. Ele sempre faz. E aqui está uma verdade, Ele está fazendo. Só que o que Deus está fazendo aqui é uma coisa diferente. Não é uma coisa que todo olho viu, é uma coisa nova. Não é uma coisa que está no cartaz de uma conferência, é uma coisa nova. Não é uma coisa que está estampada na nossa blusa, que está caricata nas nossas redes sociais, não. Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. Nova. Nós temos um Deus que age em novidade todos os dias. E essa coisa nova, talvez por ser desconhecida, causa medo. O desafio de viver as coisas novas que Deus tem para nós, é porque a gente vai ter que caminhar por fé e não por vista. É porque a gente vai ter que caminhar muitas vezes sem chão na nossa frente, mas a gente vai ter que caminhar. É porque muitas vezes a gente vai ter que entrar no deserto e não tem vestígio nenhum de que água jorrará, de que esse deserto vai acabar, mas nós entramos no deserto, porque o mesmo Deus que está com a gente no deserto é o que prometeu que muito em breve a novidade que os nossos olhos veriam é a terra prometida chegando para nós. É desafiador viver aquilo que Deus faz, e mais desafiador ainda confiar naquilo que Ele está fazendo. Se eu puder te dar um conselho, minha irmã, não deixe de agradecer aquilo que Deus já fez, só porque você ainda não entende aquilo que Ele está fazendo. Se Ele fez ontem, essa é o fundamento. Essa é a convicção para que você olhe hoje e acredite que como Ele fez ontem, Ele é muito capaz de fazer hoje, fazer amanhã e fazer depois de amanhã. Olhe para quem Ele salvou ontem e que o seu coração seja recheado de convicção para crer que se Ele salvou ontem, Ele é o mesmo Deus e continua salvando hoje. E se não for hoje, Ele pode salvar amanhã. E se não for amanhã, Ele vai salvar, porque Ele continua fazendo. É desafiador confiar sem ver. Mas é quem vive nesse nível de dependência, de relacionamento, de segurança em Deus, que na hora certa sai do barco para viver coisas sobrenaturais.
que na hora certa vê Deus acalmando, Jesus acalmando a tempestade, que na hora certa vê o deserto se tornando um manancial, que na hora certa vê a terra seca fluindo rios de água viva. Confiar tendo motivos visíveis para confiar é muito fácil. Confiar sem ver é só para quem tem coragem de verdade. E para quem tem essa coragem, Jesus diz: vem. Vem. Jesus não tem chão aonde o Senhor está. Eu não vou me sentir segura porque eu não vou ter controle. E Jesus está dizendo: vem. Vem. Sabe qual é o erro do filho pródigo? Não é pedir a herança porque ele já era digno daquela herança. O erro do filho pródigo era querer ter controle antes do tempo. E se Jesus está te chamando para vir aonde você acha que não tem lógica, não faz sentido ir, querida, vida com Deus não é uma vida de lógica. Vida com Deus não é uma fórmula matemática exata. Vida com Deus é uma vida por revelação. Você coloca o pé e Ele coloca o chão. Você levanta as mãos e o gigante cai lá na frente. Você carrega ferramentas espirituais e coisas visíveis vão ao chão juntamente com as outras coisas. Caminhar sem ver é coisa de gente doido. E vou te falar uma coisa. Esse ano eu comecei a ministrar para mulheres e mulher é muito doida. Mulher é muito doida. Eu tenho visto Deus levantando algumas mulheres que não fazem sentido nenhum. Mas quando elas se entregam na presença de Deus, levantam a mão. Não é só o inferno que treme, não. A terra treme. A terra treme. Querido, o diabo não consegue ficar parado na frente de uma mulher convicta diante de Deus. O diabo não consegue ficar de pé diante de uma jovem convicta diante de Deus. Vão vir propostas e a gente está de pé porque a gente não se vende, porque fomos compradas por um bom preço. Vão trazer propostas e a gente também não vai ficar comprando essas propostas, porque a gente sabe de onde vem o socorro quando a gente precisa, e o nosso socorro vem do Senhor, aleluia. Deixa eu falar sobre a sua vida. Deus está fazendo uma coisa nova. Vença o medo, vença o medo, vença o medo, e você vai entrar em um lugar de confiança profunda naquele que pode todas as coisas sobre a sua vida. Ele está fazendo. E deixa eu te falar, o ambiente de Deus fazer nesse tempo foi a pandemia. A pandemia foi a incubadora dos milagres de Deus. A pandemia foi a incubadora dos profetas de Deus. Profeta nasce no tempo do caos. Profeta nasce nos tempos difíceis. Íntimos são gerados longe da multidão. Nessa pandemia, talvez as pessoas olharam para muitos de nós e falaram assim: Deus já não está fazendo mais porque o ministério está parado. Não estava parado, não, estava guardado porque Deus estava fazendo uma coisa nova. Talvez olharam para você e falaram: não vai dar muito certo, não. Ela não vai mais conseguir nem ficar de pé para caminhar. Não é que você caiu, é que você dobrou os joelhos porque entendeu. Era tempo de ter intimidade com Ele. Falaram que não. E talvez você nesse tempo de pandemia ouviu uma coisa:
Silêncio de Deus. O silêncio de Deus é insuportável para quem está longe dele. Para quem está perto dele, o silêncio de Deus é um convite para o colo. Para quem tem vida com Deus, o silêncio dele é um convite. Tu, quando orares, entra no seu quarto, feche a porta, fale com o seu pai que está em secreto. Falaram assim: teu Deus não está te respondendo. Talvez aos olhos das pessoas ele não estava te respondendo, mas ele estava fazendo. O oleiro, quando está trabalhando, não precisa gritar: eu estou tocando. Ele só toca. O carpinteiro, quando vai trabalhar, ele não precisa gritar: eu estou tirando as flepas, as farpas, a parte que não presta. Ele só toca. Ele só faz. Deus não precisou gritar nada no meio dessa pandemia, para quem já estava confiando que Ele estava trabalhando. As portas se fecharam por aí. Olha isso, pastor. Aqui diz que Deus está fazendo uma coisa nova que está saindo à luz. Quando uma mulher engravida, geralmente, na hora de ter o parto, as pessoas falam que ela está dando. Quando Deus fala que em breve vai sair a luz, que está saindo a luz, Deus ele está deixando subentendido que ainda não saiu porque está sendo gerado. Ainda não está exposto porque está crescendo. Ainda não está sendo visível, mas já está acontecendo. Nos primeiros meses ninguém vê, mas daqui a pouco começa. Ninguém sabe qual forma vai ter, ninguém sabe o tamanho que vai ter, ninguém sabe a beleza que vai ter, mas está acontecendo, está crescendo, está sendo gerado, está sendo produzido, meu querido. Não, minha querida, não despreze os pequenos começos. Começa pequeno, mas você tem um Deus grande. Tudo que Deus faz é para um grande propósito. Está saindo à luz aquilo que Ele gerou em você no meio dessa pandemia. Está saindo à luz o milagre que Ele gerou no teu coração no meio dessa pandemia. Está saindo à luz a transformação de caráter que Ele fez em você no meio dessa pandemia. Está saindo à luz o sobrenatural dEle sobre a tua casa. Enquanto você não vê, não aborta. Enquanto você não toca, não desiste. Qual é a recompensa da mãe enquanto está gerando? A recompensa de quem permanece, mesmo quando não vê, é que um dia ela vai ver. Quem permanece vê. Quem não desiste recebe. Quem confia é honrado com a graça daquele que está confiando, em quem está confiando. E o que eu tenho para falar para você é que ninguém está vendo, mas Deus já está fazendo. Vai cuidando, vai gerando, vai alimentando, vai nutrindo, vai nutrindo. Eu acho tão lindo mulheres grávidas. Vou ficar grávida um dia, vou ficar muito fofa. Eu já sei meu futuro. Eu já sei meu futuro, já vislumbro assim, porque eu confio no Deus que está cuidando do futuro para mim. Então eu me imagino grávida, não aquelas grávidas só, não. Eu me imagino aquelas grávidas que sentam assim.
imagino aquelas grávidas que cuidam, que olha assim, já profetiza desde o primeiro mês, que já olha, toca assim, abençoa desde os primeiros dias. Ainda era informe, não estava no padrão ainda, não estava visível, mas já está aqui. Aprenda a valorizar a semente, tendo expectativa no fruto que ela dará. Deus, Ele pode fazer assim, sim ou não? Mas Ele também pode fazer assim. E até chegar aqui, às vezes o maior milagre é Ele nos encontrar aqui, no secreto, na solitude. Se está saindo a luz, é porque ainda está sendo formado no secreto. Deixa eu te falar. Uma das maiores características de um avivamento em alguém, de verdade para mim, não é quando a gente pula e grita. Não é quando você vira para mim e fala o que mudou em você. É quando quem está do teu lado fala para mim o que mudou em você. Porque não é público, querido. É secreto. É tipo assim, tua mãe virar para mim e falar, não, minha filha já não é mais a mesma. Tua filha virar para mim e falar, minha mãe já não é mais a mesma. Talvez seja tempo de você entender o valor do secreto. Deus não gera no público, Deus gera no secreto. No público, Deus evidencia aquilo que Ele gerou quando ninguém estava vendo. E para gerar no secreto, a gente não precisa de aplausos. Vai a mulher grávida, ela não gera sempre sorrindo. Às vezes tem dores. Por que, Shirley? A dor é um sinal de que o menino está crescendo. A dor é um sinal de que o projeto, o propósito dele na sua vida está chegando mais perto. E deixa eu te falar. Karen, mas você está falando de dor. Eu sou menina ainda, mas se eu puder te falar o que eu aprendi com a vida, meus 28 anos, é que toda dor ela é por enquanto. Mas quando a dor passar, o propósito vai estar amadurecido dentro de nós. Está preparado? Eu sei que no meio dessa pandemia, ninguém viu você chorando dentro do quarto, mas você chorou. Eu sei que você estava sozinho em alguns momentos no teu quarto, na tua cozinha lavando louça, e as lágrimas se misturaram com a água na tua mão. Deixa eu falar. Deus estava gerando no meio das tuas lágrimas. Eu sei que algumas coisas você precisou colocar fora. É porque ou cabe o propósito de Deus, ou cabe a sua vontade. E se o propósito de Deus for amado, for nutrido, Ele vai crescer e colocar a tua vontade para fora. Tomar todo o espaço da sua vida, todo o espaço do seu coração. Incomoda quando o menino cresce, mas não desiste não. O final, eu não passei por isso, eu oro desde quando eu entendi como um bebê nasce, eu oro para não sentir dor. Chegando na rota final, pastor, a maior dor. Karen, você está me desanimando, calma. Através das dores mais profundas, os milagres mais sobrenaturais acontecem. Vai ser uma dor intensa, mas vai acabar. E quando acabar, a alegria vai ser muito maior do que a dor. Não desiste só porque está pequeno.
E não desiste só porque está doendo. Eu anotei duas coisas aqui. Enquanto está sendo gerado dentro de você, tente fugir de todas as distrações. E tente focar naquilo que Deus está fazendo. O erro de Marta não é que ela estava fazendo muitas coisas. O erro de Marta é que ela estava distraída com muitas coisas. Enquanto Deus está gerando, fixe os seus olhos. Fixe os seus olhos. Fixe os seus olhos. Ainda não está pronto, mas está sendo aprontado. Ainda não nasceu, mas está sendo gerado. Minhas tias, quando estavam grávidas dos meus primos, elas ficavam assim: como será que vai ser os olhos? Como será que vai ser o rosto? Será que vai puxar para mim, para o meu esposo? Querido, talvez não faça muito sentido para você, vai ser até engraçado. Mas quando nascer, não vai ter tua cara. Vai ter a cara de Deus na sua vida. Vai ter a cara do Deus que você serve. Vai ter cara de milagre. Vai ter cara de impossível, de improvável, de sobrenatural. Vai ter cara de inexplicável. Fuja daquilo que distrai o seu coração. Ah, Karen, mas eu tenho tantos afazeres. Coloque Deus nos seus afazeres. Não é sobre Deus ficar atrás de um ministério, atrás de um trabalho, atrás de uma faculdade, não. Ele está na frente de tudo isso. E quando Ele está na frente, Ele cuida de tudo isso para nós. A gente não se distrai, porque se olhamos para Ele, vemos o nosso trabalho. Se olhamos para Ele, vemos a nossa faculdade. Se olhamos para Ele, vemos o nosso ministério. Se olhamos para Ele, vemos a nossa família. E Ele se torna aquele que é o centro de tudo isso. Fala comigo: eu quero fugir das distrações para ver aquilo que Deus está gerando em mim. Segunda coisa que eu anotei: ignore as oposições. Porque muita gente vai tentar te incentivar a abortar aquilo que Deus está fazendo. Falar: ei, não está crescendo não, está morrendo. Menino, não mexe. Não vai acontecer não. Querida, Ana, quando a Bíblia fala da história de Ana, Ana tem oposição. Penina mexia com Ana. O sacerdote vê Ana orando e fala: mulher, tu está embriagada aqui. Ana tem oposição, mas não deixa de ter oração. No meio da oposição, dobra os seus joelhos, porque quem vai te justificar é Deus. No meio da oposição, continua confiando em Deus. No meio da oposição, continua orando. Vão falar: você está doida, para de orar, amaldiçoa Deus, desiste desse milagre. E você está lá orando e falando: Deus, se tu me der, eu te devolvo. Se tu me der, eu te entrego. Se tu me der, é teu, é para a glória do teu nome, é para o louvor do teu nome. A gente não vence oposição ficando batendo de frente com os nossos irmãos, não. A gente vence confiando no Deus que vai justificar a gente lá na frente. E alguém vai olhar assim e falar: não acredito. A gente vai dizer: tu não acredita, mas eu sempre confiei. Vai falar assim: não. E a gente vai falar: sim. Como você fez? Não sei.
Eu só sei que eu confiei em quem estava fazendo. Como aconteceu? Não sei, eu não estava vendo, só estava cuidando. Eu não estava vendo, só estava carregando, alimentando. Quando nasceu, nasceu com a cara de Deus. Eis que faço uma coisa nova, que muito em breve sairá à luz. Por enquanto ainda está no secreto. O secreto de Mateus 6. Onde a gente entra lá e não tem quem aplauda, mas tem quem trate. Não tem quem louve, a gente fala uau, pelo uau, né? Na minha igreja eu falo uau, cheia, essas coisas misturadas com glória a Deus e decantas. A gente vai. Falo uau, cheio, não. No secreto com Deus, no lugar de intimidade com Deus, a gente é quebrantado, amassado, transformado. Não é o lugar onde a gente convence Deus. É o lugar onde nós somos vencidos e convencidos e convertidos e reconciliados com Ele. É lá. É lá onde você desabafou e Ele te fortaleceu. É lá onde você desabou e Ele te reconstruiu. É lá onde você rasgou teu coração e Ele mandou avivamento sobre a sua vida. É lá onde você entrou e falou: Deus, como é que vai ser o amanhã? Eu não tenho nada, qual é a porta que vai se abrir? E Ele te fez entender que Ele é o Deus da providência. E há providência na terra de quem é obediente. Foi lá que você encontrou com Ele. Foi lá que você sentiu o toque. O toque que vai na ferida, mas também o toque que cura a ferida. Os olhos que consomem como chamas de fogo, mas também os olhos que brilham o maior amor do mundo. É lá. E se eu puder te dar um conselho, nunca saia de lá. O secreto não é o espaço geográfico, não é. O secreto é um ambiente interior. É você estar íntimo com Ele aqui, tocando um teclado, né, Chile? Tendo intimidade com Ele, tocando um teclado, tendo intimidade com Ele, com o microfone na mão, mas continuando carregando o teu secreto no Uber, no ônibus, no BRT, no trabalho, na faculdade, no elevador, no hospital, nos lugares de tráfego, e você continua carregando o seu secreto. A incubadora de Deus. Em breve, seus olhos verão. Em breve, suas mãos tocarão. Em breve, seus pés pisarão. Em breve, seus braços irão abraçar outra vez. Em breve, em breve, em breve. Em breve vai sair uma notícia. Talvez você, no meio dessa pandemia, por não entender que era tempo de secreto, porque todas as portas se fecharam, a porta do teu quarto não fechou, não. Talvez por não entender isso, você tentou fugir de todo jeito de Deus. Você tentou fingir que Deus não estava te atraindo. Você tentou ir para longe e o Espírito te trouxe até o altar de novo. O Espírito te trouxe até a casa dele de novo. É para que você comece a adorar e a entender que você, adorador, tem que ficar perto daquele que é digno de ser adorado. Aleluia. E talvez hoje teu coração consegue dizer isso. Você já tem esse discernimento de que você é adoradora.
Aleluia. Aleluia. Está pronta? Está pronta para ver o que Deus está fazendo vir à luz? Está pronta para ver a recompensa das tuas lágrimas? Está pronta para ver a recompensa das tuas orações? A recompensa do teu joelho calejado, dos teus olhos fundos? Está pronta? Está chegando, está chegando, está chegando. As portas estão se abrindo de novo. Está chegando o tempo de Deus revelar que Ele é Deus sobre a sua vida. Fica de pé comigo. Fuja das distrações. Ignore as oposições. Permaneça, porque quem permanece vê. Vê o que, cara? E não só aquilo que Deus prometeu se cumprindo, mas vê quem Deus é. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Coloque a mão no seu ventre. Como ventre agora, eu imagina comigo uma incubadora de Deus em você. É onde Ele está gerando teus sonhos. Meu Deus, misericórdia, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, mas eu vou falar porque Ele está pedindo. Ele vai começar a gerar filhos em você. Filhos espirituais e filhos físicos. Aqueles sonhos engavetados, Deus está abrindo a gaveta agora. E enquanto Ele abre a gaveta, canta, adoradora, canta. Enquanto Ele desentulha os teus poços, canta, adoradora, canta. Enquanto Ele é contigo nesse deserto, canta, adoradora, canta. Adora. Feliz não é aquela que vive todas as suas vontades. Feliz é aquela que tem paz. Que haja paz sobre a sua vida em nome de Jesus. Você terá noites de paz, de descanso e não de opressão em nome de Jesus. Você não será mais visitada por espíritos malignos no meio da noite. Você vai ser visitada pelo Espírito e pelos anjos do Senhor. A madrugada não vai ser tua carrasca. A madrugada vai ser tua amiga. Ponto de encontro com Deus. Oh, aleluia. Eu quero repreender sobre a vida de algumas meninas aqui palavras malditas de que você não seria feliz. Você vai ser feliz em Deus em nome de Jesus. E que caiam por terra as correntes enferrujadas nos teus sentimentos, nos teus corações, nos teus pensamentos, em nome de Jesus. Você será bendita, em nome de Jesus. Você será bem-aventurada, em nome de Jesus. Você será virtuosa, em nome de Jesus. Quando o que Deus está gerando em você sair, nascer, e não tiver tua cara, mas tiver a cara de Deus, é para você entender.
Você não pôde todas as coisas na força do teu braço. Você não pôde todas as coisas no teu grande conhecimento. Você não pôde todas as coisas nos teus infinitos diplomas. Você pôde todas as coisas naquele que te fortaleceu.